Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 235 Dragão cansado subindo aos céus. Chefe, você já pensou nisso corretamente? Sem a proteção da família Tuoba, você acha que o Clear Sky vai deixar você em paz? Cold Peak perguntou preocupado. Aqueles que se separaram da Azure Falling Sky sabiam exatamente qual era o tipo de pessoa era o Clear Sky. Eu já me decidiu. Eu definitivamente não posso ficar mais aqui. Vou me esconder em algum lugar no sul, o Aqua Smoke Stab confirmou. Ele se recusou a acreditar que o Clear Sky poderia rastreá-lo depois que ele se mudasse. Com o chefe indo, qual é o objetivo de ficar aqui? HMPH. Eu também estou deixando a Withered Leaf. O Cold Peak seguiu o Smoke Stab quando ele saiu da Azure Falling Sky. Ambos sofreram a mesma perseguição e exploração nos últimos 6 anos, e formaram uma amizade completamente inabalável. Eu também irei sair. Não é apenas uma taxa de rescisão antecipada miserável? Há muito tempo economizei o suficiente para pagar por isso. Se não fosse pelo chefe, eu teria deixado a Withered Leaf há muito tempo. O Wood Grace concordou. Eu também irei sair, Sansara Lord ecoou. Eu também. Um grupo de jogadores de Withered Leaf imediatamente se juntou à maré de saída de membros, falando um após o outro para declarar sua posição. A maioria deles era do grupo original que se separou da Azure Falling Sky juntos. Para a surpresa do Smoke Stab, mais de uma centena de seus 500 irmãos da Withered Leaf queriam sair com ele. Além do mais, a maioria dos outros só ficava porque não podiam pagar a taxa de penalidade alta. Cold Peak. E você, Wood Grace? O que diabos vocês estão fazendo? Ambos já são chefes de família para suas famílias. Assim como você poderia ficar de birra como uma criança. Smoke Stab repreendeu. Já era doloroso o suficiente para ele deixar a Withered Leaf. Ele não queria que seus irmãos passassem pelos mesmos problemas. Deixar a organização era uma questão pessoal na qual ele não desejava arrastar os outros. Isso não é uma birra. Chefe, você se lembra do que você nos disse quando deixamos a Azure Falling Sky juntos? Você disse que estávamos começando de novo, e que as pessoas podem perder dinheiro, mas não ambição. Você prometeu que, mesmo que você tivesse apenas um pedaço de comida, você nunca nos deixaria ficar com fome. Você lembrou o quanto era difícil quando você fundou a Withered Leaf pela primeira vez. Nós tínhamos absolutamente nenhum negócio. E só podíamos confiar na venda de equipamentos online. Nós estávamos sozinhos a cada passo do caminho. Além disso, recebemos ameaças regulares do Clear Sky, e nossa sede ainda foi vandalizada várias vezes. Apesar de tudo isso, nós ainda o seguimos, não? Todo mundo teve que enfrentar lutas terríveis antes de chegar onde estamos hoje. Agora que todos têm sua parte de riqueza e glória, quase todos guardaram 1 milhão de yuans. Alguns de nós até têm 10 milhões em nossas contas. Por que você não pode nos deixar compartilhar alguns de seus fardos novamente? Você nos insulta. Você acha que você pode simplesmente deixar a Withered Leaf sem nossos irmãos seguindo você? Cold Peak disse resolutamente. Um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Era mesmo possível contar todas as coisas que o Smoke Stab tinha feito para eles quando eles ainda estavam lutando? Todos sabiam o quanto lhe deviam. Uma pessoa não deve esquecer suas raízes. Cold Peak está certo. Mesmo que acabemos como mendigos, então o que? Então, e se acabarmos sendo jogados para fora de casa? Nós já não conseguimos sair do nada? Enquanto estivermos juntos, podemos fazer tudo isso novamente. Quanto dinheiro ganhamos incansavelmente para o Tuoba Ungie ao longo dos anos? Ele mesmo considerou nossos pensamentos antes de nos dizer para deixar a As Kickers United para se juntar com a Victorious Return. Como ele tem o rosto para dizer tal coisa, mas retornar bondade com o mal? Isso é insignificante, Wood Grace cuspiu. Ele está certo, chefe. Você prometeu nunca nos decepcionar, mas dizer para ficarmos na Withered Leaf não é o mesmo que nos dizer que nos tornemos pequenos vilões. Cold Peak adicionou. Pense em sua esposa, seus filhos. Você realmente quer arrastá-los para baixo com você neste caminho espinhoso? Smoke Stab foi tocado pelas palavras de Cold Peak e Wood Grace. Mas sair da Withered Leaf era uma decisão importante, que não deveria ser feita tão apressadamente. Estar firme em face da adversidade é uma boa sorte para a família. Somente ao resistir a uma tempestade juntos, realmente aprenderemos a valorizar o que temos um ao outro. Nós temos apenas um chefe, e é você. Se você sair da Withered Leaf, o que será de nós? Sim, chefe. Foda-se isso. Vou pedir um empréstimo do banco para pagar esta taxa. Eu me recuso a acreditar que não posso pagar como jogador profissional. Além disso, sempre há a opção de tomar missões como agente da União dos Assassinos. Ao ouvir seus irmãos falar, o nariz de Smoke Stab ficou abafado e seus olhos brilhavam com umidade. Chefe, apenas diga uma palavra. Nós irmãos estaremos aqui. Mesmo que deixemos a Withered Leaf, podemos fundar a Red Leaf ou a Purple Leaf ou algo assim, não importa. Depois de sairmos da Azure Falling Sky, nós prometemos enfrentar as tempestades, lado a lado. Nós compartilhamos a grande fortuna juntos. Então, naturalmente, também compartilharemos todas as dificuldades lançadas em nós juntos. Não importa o quão ruim a tempestade, sempre teremos as costas dos outros. Cold Peak gritou desesperadamente, preocupado com a falta de resposta de Smoke Stab. Sim, chefe, é apenas dinheiro. Nós sempre podemos ganhar mais dinheiro.
Mas não podemos simplesmente renunciar à nossa camaradagem. Onde quer que você vá, nós seguiremos. Contanto que você não ache que estamos segurando você, nós o seguiremos, Wood Grace também proclamou. Com a força de seu grupo, desde que o Smoke Stab não perca a esperança, não seria um problema mais uma vez renascer das cinzas. Mesmo que nunca recuperassem o esplendor de seu pico, cada um deles poderia conseguir uma vida digna. No entanto, da expressão atual de Smoke Stab, Wood Grace não sabia se seu chefe ainda tinha a antiga determinação. O coração de Smoke Stab tremia. Ele respirou profundamente para se estabilizar antes de anunciar: Eu, Aqua Smoke Stab, sinto que só por ter vocês como meus irmãos fazem tudo o que passamos valer a pena. Se algum de vocês deseja me seguir, a promessa ainda é a mesma. Mesmo que eu tenha apenas um pedaço de comida, eu nunca os deixarei ficar com fome. Chefe, com essas suas palavras, podemos finalmente nos sentir confiantes. Com as habilidades do nosso grupo, não há absolutamente nenhum medo de não conseguir comida para nós, Cold Peak respondeu emocionalmente. Tendo ouvido essas palavras, seus olhos se encheram de lágrimas quando ele percebeu que estava mais uma vez olhando para o mesmo chefe valente que desistiu da Azure Falling Sky em desgosto durante todos esses anos. Minhas memórias mais queridas são os momentos em que nós irmãos não tivemos nada aos nossos nomes, apenas tentando sobreviver mais um dia. Aqueles eram bons velhos tempos, quando o macarrão instantâneo era uma iguaria rara para nós. Agora que todos nós temos um monte de dinheiro, na verdade não estou me divertindo muito, já que raramente temos dificuldades no nosso caminho. Recentemente, a vida ficou chata sem qualquer luta real. Deixar de lado a Withered Leaf pode nos fazer voltar para aqueles dias, Wood Grace falou depois de um momento doloroso. Esse grupo de velhos irmãos não havia mudado nem um pouco. Como eles ainda estavam fortes, como ele, Aqua Smoke Stab, poderia ficar para baixo. Aqueles de vocês que planejam sair comigo, primeiro devolvam seus equipamentos para a Withered Leaf e depois se juntem no ponto de transferência de calor. Nós iremos nos retirar da Withered Leaf lá juntos e vamos para o sul amanhã. Smoke Stab sentiu um momento de déjà vu. Este momento e aquele no passado, onde conduziu seus homens para deixar a Azure Falling Sky e criar a Withered Leaf, misturados juntos. Eles tinham tantas semelhanças, era como se o mesmo evento estivesse acontecendo de novo. Chefe, vocês vão primeiro. Ainda tenho alguns problemas para resolver. Eu tenho medo que vai demorar algum tempo antes que eu possa acompanhá-los. Algumas famílias desses jogadores estavam vivendo apenas do salário. Eles simplesmente não tinham o suficiente para pagar a multa. Se algum de vocês não tem dinheiro suficiente, minha família ainda tem algum capital. Vamos chamar isso de empréstimo? Wood Grace ofereceu. Ei, desde quando sua família teve um fundo rico? Isso, Wood Grace riu com constrangimento. Eu tenho investido meu dinheiro e consegui ganhar um retorno decente. Com isso, ele resolveu alguns dos dilemas de seus irmãos. Uma vez que este garoto parece ter um bom olho para os negócios, e quanto ao fato de nós pedirmos para ele investir o dinheiro que economizamos no futuro? Smoke Stab perguntou ao grupo. Ele sabia, por experiência própria, que o que faltava agora era o dinheiro. Quando Smoke Stab chegou ao ponto de transferência, Cold Peak e Wood Grace já estavam lá e os outros estavam lentamente entrando. Já havia cerca de uma centena de pessoas reunidas, o que era mais do que ele esperava com um aviso tão curto. Além dos velhos irmãos que haviam vindo com ele da Azure Falling Sky, havia também alguns recrutas mais recentes. Por que o Sansara Lord não está aqui? Ele ficou offline ou algo assim? Wood Grace perguntou. Sua maldita avó está offline. Cold Peak amaldiçoou. Sansara Lord fazia parte do grupo que veio do Azure Falling Sky. Se ele não apareceu para isso, aqueles reunidos aqui o veriam como um traidor. Sansara Lord pode ter desconectado porque ele tinha algo para fazer, Smoke Stab interveio. As três pessoas com as quais ele tinha mais confiança eram Cold Peak, Wood Grace e Sansara Lord. Mesmo que ele estivesse offline, não havia questionado seu senso de fraternidade. Sansara Lord definitivamente apareceria. Quando como ainda mais pessoas começaram a aparecer, parecia que seu grupo acabou acumulando mais de 200 pessoas. Depois de um tempo, Sansara Lord correu ao encontro. Tentando recuperar o fôlego, pediu desculpas. Desculpe, eu tive que fazer uma coisa para minha mãe. Não havia nada que eu pudesse fazer. Graças a Deus, eu não estou atrasado. Se você tivesse ousado não vir, eu teria ido para sua casa e arrastado você até a morte. Cold Peak ameaçou com uma cara séria. Sansara Lord esteve com eles desde o início, então teria sido um golpe enorme para sua moral se ele realmente não tivesse aparecido. Como eu poderia fazer isso? Você tem muito pouca fé em mim. Com o chefe saindo, como eu poderia ficar? Você me insulta? Sansara Lord olhou para o Cold Peak. Ok, eu estava errado. Cold Peak pediu desculpas quando ele começou a rir, incapaz de manter a cara séria. Smoke Stab, grato que o Sansara Lord realmente tivesse aparecido, batia nas costas de seu amigo. Suas palavras realmente foram proféticas. Ah, certo, Sansara Lord, me lembrei que sua taxa de rescisão antecipada era de 30 milhões de yuans. Quase tanto quanto o nosso chefe? Wood Grace perguntou. Sansara Lord foi um dos 3 primeiros sacerdotes no jogo, então seu contrato valia muito. Além disso, como sacerdote, seu salário não era muito alto.
Então pode ser difícil para ele ter tanto dinheiro. Smoke Stab também pensou sobre este problema antes de se virar para o Sansara Lord. Sansara Lord riu sem jeito enquanto coçava o pescoço. Embora seja um pouco incômodo, não é suficiente para me falir. Não se preocupe com isso. Smoke Stab e os outros de repente perceberam algo. Quando Sansara Lord se desconectou, foi para reunir dinheiro. Bom irmão, sempre sinta-se livre para nos dizer se você tiver alguma dificuldade. Smoke Stab sabia muito bem que, mesmo se o Sansara Lord não dissesse nada sobre isso, gastar tanto de uma vez definitivamente seria um fardo. Com certeza, Sansara Lord. Se alguma coisa der errado, nos avise. Há o suficiente de nós aqui para superar qualquer coisa. Wood Grace tranquilizou ele enquanto ele acariciava o ombro de seu amigo. Não se preocupe com isso, Sansara Lord repetiu. Já está feito, mas talvez eu tenha alguns problemas no futuro. Coloquei minha casa para hipoteca e emprestei dinheiro para alguns de meus amigos e familiares. Por enquanto, eu poderia dividir quarto com o chefe. O Sansara Lord perguntou com uma risada embaraçada. Por que você ficou tão na miséria? Você poderia ter pedido emprestado a mim? Seu idiota, Wood Grace disse. Quem sabia que você era um magnata? Eu pensei que todo mundo estaria quase quebrado depois de pagar os seus honorários. Sansara Lord suspirou tristemente. Smoke Stab olhou para os irmãos que estavam diante dele. Todos estavam ansiosamente olhando para ele. Todos estavam dispostos a ir à falência e renunciar a condições confortáveis para segui-lo. Ele tinha que ter certeza de que continuava sendo digno deles. Mesmo que a Withered Leaf caia. Eles nunca o deixariam sozinho. A partir de hoje, o dragão cansado subiria para o céu. Como a cabeça deste dragão, ele os levaria ao ponto mais alto do céu.